As Brumas de Avalon, A Grande Rainha, Livro 2, Capítulo 13. Quando Morgana deixou a corte de Arthur em Caerleon, pedindo licença apenas para fazer uma visita a Avalon e à sua mãe adotiva, pensava em Viviane, pois assim evitava lembrar-se do que acontecera a ela mesma e a Lancelot. Sempre que as recordações a levavam nessa direção, sentia como se estivesse sendo queimada com o ferro em brasa da vergonha. Oferecera-se a ele com toda sinceridade, à maneira antiga, e ele não quisera dela mais do que brincadeiras infantis, que eram um escárnio à sua feminilidade. Não sabia se a irritação que sentia era contra ele ou contra ela própria, mas sabia ser motivada pelo boato de ter Lancelot brincado assim com ela, e por tê-lo desejado tanto. Às vezes, lamentava as palavras duras que lhe dissera. Por que o insultar assim? Ele era o que a deusa havia feito dele, nem melhor, nem pior. Mas em outras ocasiões, enquanto viajava para o leste, sentia-se culpada. A frase que Gwenhwyfar dissera ao se encontrarem pela primeira vez, pequena e feia como a gente das fadas, queimava-lhe a lembrança. Se tivesse mais a dar, se fosse mais bonita, como Gwenhwyfar, se pudesse contentar-se com o que Lancelot tinha a dar, e logo seu pensamento seguia um caminho oposto, achando que ele a tinha insultado, e insultado a Deus através dela. Atormentada por essas recordações, Morgana percorreu a região verde dos montes, e depois de algum tempo seus pensamentos começaram a voltar-se para aquilo que a esperava em Avalon. Havia abandonado a ilha sagrada sem permissão, renunciara à sua condição de sacerdotisa, deixando para trás até mesmo o pequeno punhal curvo de sua iniciação. E nos anos decorridos desde, então, sempre usar o cabelo sobre a testa para que ninguém visse o crescente azul ali tatuado. E agora, numa das aldeias, trocou um dos seus anéis dourados por um pouco de tinta azul usada pelas mulheres da tribo, e reavivou a tatuagem desbotada. Tudo o que me aconteceu foi resultado de minha indiferença pelo juramento que fiz à deusa, e lembrou-se do que Lancelot lhe dissera, em seu desespero, de que não havia deuses nem deusas, que eles eram apenas formas que a humanidade dava, aterrorizada àquilo que não podia compreender racionalmente. Mesmo que isso fosse verdade, não diminuía sua culpa, pois quer a deusa tomasse a forma que os homens imaginavam, ou quer fosse ela apenas outro nome para que havia de desconhecido na natureza, ainda assim, Morgana abandonara o templo e o modo de viver e pensar que se havia comprometido a respeitar, esquecendo com isso os grandes fluxos e ritmos da terra. Alimentara-se de comidas proibidas a uma sacerdotisa, tirara a vida de animais, aves ou plantas, sem agradecer àquela parte da deusa que era sacrificada para seu bem. Vivera sem preocupar, entregara-se a um homem sem procurar saber a vontade da deusa em seus ciclos solares, apenas por prazer e sensualidade. Não podia esperar que ao voltar tudo fosse como antes, atravessando os montes em meio às plantações que amadureciam e a chuva fertilizante. Tinha consciência, com uma dor cada vez maior do afastamento em que se encontrava em relação aos ensinamentos de Viviane e de Avalon. A diferença é maior do que pensava. Até mesmo aqueles que trabalham na terra, quando são cristãos, adotam um modo de vida que está muito distanciado desta terra. Dizem que seu Deus lhes deu o domínio sobre todas as coisas que crescem e sobre todos os animais dos campos, ao passo que nós, moradores dos montes e pântanos, florestas e campos distantes, sabemos que não é nosso o domínio da natureza, mas sim ela que nos domina desde o momento em que a luxúria se agita nas virilhas dos nossos pais e o desejo no ventre de nossas mães, para nos gerarem, sob o domínio dela, até o nosso crescimento nesse ventre e nosso nascimento no devido tempo. Mesmo a vida das plantas e animais que têm de ser sacrificados para nos alimentarem, vestirem e dar-nos forças para vivermos. Tudo isso
está sob o domínio da deusa, e sem a sua misericórdia nenhum de nós poderia respirar. Tudo seria estéril e morreria. E mesmo quando chega o momento da esterilidade e da morte, a fim de que outros possam vir tomar nosso lugar nessa terra, é também a vontade da deusa que se faz sentir. Dela, que não é apenas a senhora verde da terra frutífera, mas também a senhora negra da semente oculta sob a neve, do corvo e do gavião, que trazem a morte aos vagarosos, e dos vermes que trabalham em segredo para destruírem aquilo que já cumpriu seu tempo, até mesmo Nossa Senhora da ruína e destruição e morte, no fim. À luz de todas essas recordações, Morgana acabou convencendo-se de que tudo o que acontecera com Lancelot não tinha, afinal de contas, grande importância. O maior pecado não vinha dele, mas do seu próprio coração, do fato de ela ter se afastado da deusa. Pouco importa o que os sacerdotes consideravam como bom, virtuoso ou pecaminoso e vergonhoso. A ferida de seu orgulho tinha sido apenas uma depuração saudável. A deusa ocupar-se-á de Lancelot no devido momento, e à sua maneira. Não me cabe opinar. Naquele momento, Morgana achou que a melhor coisa seria não voltar a ver nunca mais o seu primo. Não devia esperar que fosse possível voltar ao seu lugar como sacerdotisa. Mas Viviane poderia ter pena dela e permitir que reparasse seus pecados contra a deusa. Naquele momento, sentiu que ficaria satisfeita em viver em Avalon, mesmo que fosse como criada ou humilde trabalhadora dos campos. Sentia-se como uma criança doente, que corre para deitar a cabeça no regaço da mãe, e ali chorar. Mandaria buscar o filho para criá-lo em Avalon, entre os sacerdotes, e nunca mais se afastaria dos ensinamentos que aprendera. Assim, quando viu o monte Thor, elevando-se verde claro sobre os outros montes que o cercavam, as lágrimas rolaram-lhe pelo rosto. Estava voltando para casa, para seu lugar e para Viviane. Iria rezar, entre as pedras circulares, à deusa para que seus erros pudessem ser redimidos, para que pudesse voltar ao lugar de onde o orgulho e a obstinação a haviam afastado. O Thor parecia estar brincando de esconder com ela, tornando-se visível no momento entre os montes, como um falo ereto, escondendo-se no momento seguinte entre os montes menores ou desaparecendo em meio à névoa. Mas chegou finalmente às margens do lago, onde tantos anos antes havia chegado com Viviane ainda criança. As águas acinzentadas, à luz do final da tarde, estavam vazias à sua frente. Contra a luz vermelha do céu, os juncos eram escuros e nus, e a Ilha dos Padres mal se podia ver, um pouco acima da bruma do poente sobre o lago. Nada, porém, agitou-se, nada moveu-se sobre a água, embora ela concentrasse todo o seu pensamento e todo o coração num esforço apaixonado para alcançar a ilha sagrada, para chamar a barca. Ficou ali 1 hora, sem se afastar, até que as trevas fecharam-se à sua volta, e teve consciência de que falhara. Não, a barca não viria buscá-la nem naquela noite, nem nunca mais. Viria para uma sacerdotisa, para a escolhida de Viviane, mas não para uma fugitiva que tinha vivido em cortes seculares e agido segundo seu próprio capricho durante 4 anos. Outrora, na época de sua iniciação, tivera de sair de Avalon, e a prova para saber se havia ou não alcançado sua condição de sacerdotisa era apenas esta, a de ser capaz de voltar sem ajuda. Não podia chamar a barca. Temia no fundo de sua alma gritar em voz alta a palavra mágica que a faria surgir entre cerração. Ela, que perdera o direito de ser considerada filha de Avalon, não podia comandar a barca. Quando as cores abandonaram a água e os últimos vestígios do sol desapareceram na penumbra da névoa, Morgana olhou pesarosamente à margem distante. Não ousava chamar a barca. Mas havia outra maneira de chegar a Avalon, dando a volta ao lago, onde poderia atravessar pela trilha secreta através do pântano e encontrar ali o caminho para o mundo oculto. Com a solidão doendo no peito, começou a contornar o lago, puxando o cavalo pela rédea. A presença do animal em meio à escuridão que caía
Seu resfolegar atrás dela era uma espécie de conforto. Se tudo fracassasse, poderia passar a noite às margens do lago. Não seria a primeira noite sozinha ao relento, e pela manhã encontraria o seu caminho. Lembrou-se da viagem solitária disfarçada até a corte de Lot, lá longe no norte, há muitos anos. Tornara-se pouco afeita à dureza, com a vida de luxo e comodidade da corte, mas poderia enfrentá-la novamente se necessário. Mas tudo estava tão silencioso. Não se ouviam os sinos da Ilha dos Padres, os cânticos do convento, o grito das aves. Era como se estivesse andando no país encantado. Morgana encontrou o lugar que procurava. As trevas tornavam-se cada vez mais densas, e cada arbusto e árvore parecia assumir uma forma sinistra, de algum estranho monstro ou dragão. Mas Morgana estava recobrando os hábitos mentais que tinha quando vivera em Avalon. Nada havia ali que lhe pudesse causar mal, se ela não vinha para o mal. Começou a seguir pela trilha secreta. A meio caminho teria de penetrar na névoa, pois do contrário a ilha a levaria até a horta dos monges, atrás do claustro. Concentrou-se para não pensar mais na escuridão que aumentava e fixar o pensamento no silêncio meditativo no lugar onde ansiava chegar. Assim, cada passo era como se tecesse um encantamento, desenvolvendo a dança espiral como se estivesse subindo Thor na direção das pedras circulares. E Morgana caminhava em silêncio, os olhos semicerrados, dando cuidadosamente cada passo. Agora podia sentir o frio da névoa à sua volta. Viviane não havia julgado um mal muito grave o fato de levá-la a relações com o seu meio-irmão e ter dele um filho nascido da velha linhagem real de Avalon, mas rei do que o próprio Arthur. Se tivesse esse filho de Lancelot, ele teria sido criado em Avalon, para ser um dos maiores druidas. Agora que futuro o esperava? Por que deixar a Gwydion nas mãos de Morgause? Sou mãe desnaturada, pensou Morgana. Eu deveria ter mandado buscar o meu filho, mas não teve forças para olhar Arthur nos olhos e revelar-lhe a existência do filho. Não queria que os padres e as damas da corte a olhassem e dissessem: essa é a mulher que teve um filho do galhudo, no velho estilo das tribos que pintam o rosto e usam chifres e correm com o gamo como animais. O menino estava bem no lugar onde se encontrava. A corte de Arthur não era lugar para ele. E o que poderia fazer com uma criança de 3 anos correndo entre as suas pernas ou as de Arthur? Havia, porém, momentos em que pensava nele. Lembrava-se das noites em que o filho lhe tinha sido levado, bem alimentado e sorridente, em que se sentara embalando-o, sem pensar em nada, todo o corpo tomado por uma felicidade que prescindia da consciência. Em que outras ocasiões pudera sentir-se tão feliz. Apenas uma vez, pensou, quando Lancelot e eu estávamos ao sol no Monte Thor, quando caçamos aves aquáticas nas margens do lago. E então, pestanejando, percebeu que já deveria ter ido mais além do ponto em que estava. Deveria ter passado das névoas e ter encontrado no terreno sólido de Avalon. E, na verdade, os pântanos tinham desaparecido. Havia árvores à sua volta e o caminho era firme. Não havia chegado à horta dos padres, nem aos edifícios externos do conjunto. Deveria estar agora na área situada atrás da casa das donzelas e que levava ao pomar. Tinha de pensar no que diria quando fosse encontrada, nas palavras que pronunciaria para provar ao povo de Avalon que tinha o direito de estar ali, ou não tinha. Parecia-lhe que estava agora um pouco menos escuro. Talvez a lua estivesse aparecendo no céu. Era o 3º ou 4º dia após a lua cheia, e dentro em pouco haveria luar suficiente para ver o caminho. Não podia esperar que cada árvore e cada moita estivessem no mesmo lugar que ocupavam quando ali vivia, e conhecia todos os detalhes do caminho. Morgana segurou com força a rédea do cavalo, tomada de um medo repentino de perder-se em caminhos que outrora lhe tinham sido familiares. Não, a escuridão diminuía sensivelmente. Podia ver árvores e moitas claramente.
Se era a lua, como não havia entre as árvores no céu? Será que o caminhar com os olhos semicerrados perdera a direção, colocando-se no caminho em que meio a névoa ficava entre os dois mundos? Se lhe fosse possível ver algum ponto de referência familiar, não havia nuvens agora. Via o céu, e até mesmo a névoa desaparecera, mas não podia ver as estrelas. Tivesse, talvez, permanecido muito tempo longe dessas coisas? Não via qualquer sinal da lua, embora muito ela devesse estar no céu. E então sentiu como se uma água fria lhe escorresse pelas costas e lhe congelasse o sangue. No dia em que saíra para procurar ervas e raízes para deitar fora a criança que estava em seu ventre, teria entrado novamente naquele país encantado que não era o mundo da Bretanha, nem o mundo secreto onde a magia dos druidas havia escondido Avalon, mas aquele país mais velho e mais sombrio, onde não havia estrelas nem sol? Procurou controlar as batidas do coração, para serená-las. Agarrou com força a rédea do cavalo e encostou-se ao flanco morno e suado, sentindo a solidez dos músculos e ossos, ouvindo o resfolegar macio do animal, junto de seu rosto, claro e bem real. Sem dúvida, se ficasse parado um pouco e refletisse, encontraria o caminho, mas o medo crescia nela. Não posso voltar para Avalon, não posso abrir caminho entre a névoa. No dia da prova de iniciação, ela sentira isso por um momento, mas colocara o medo de lado com firmeza. Mas eu era mais jovem, inocente então. Nunca havia traído a deusa ou os ensinamentos secretos, nunca havia traído a vida. Morgana procurou controlar o medo crescente. O pânico era a pior coisa. O pânico a colocaria à mercê de qualquer desgraça que pudesse surgir. Até mesmo os animais ferozes podiam sentir o cheiro do medo do corpo do homem e o atacariam, mas fugiam dos corajosos. Era por isso que os homens mais decididos podiam correr entre os gamos sem serem molestados, desde a sua pele não exalasse o cheiro do medo. Seria por isso, perguntou-se, que eles passavam no corpo a acre tinta azul para cobrir o cheiro do medo? Talvez o homem ou a mulher realmente corajosos fossem aqueles cuja mente não formasse imagens do que poderia acontecer se as coisas escapassem ao seu controle. Nada havia ali que lhe pudesse causar mal, mesmo que houvesse penetrado no país das fadas. Certa vez isso já lhe acontecera, mas a mulher que zombara dela não constituíra uma ameaça nem lhe fizera mal. Os habitantes daquele mundo eram ainda mais antigos do que os druidas, mas também eles viviam pela vontade sob a lei da deusa, em seus costumes e usos, e talvez mesmo algum deles a pudesse guiar para o seu caminho. Assim, não havia em nenhuma hipótese nada a temer. O pior que lhe podia acontecer era não encontrar ninguém e ter de passar a noite sozinha entre as árvores. Viu então uma luz. Seria uma das luzes que havia na casa das donzelas? Se assim fosse, então chegaria dentro em pouco. Se não, poderia perguntar o caminho a quem encontrasse. Se tivesse perdida na Ilha dos Padres e encontrasse um deles, é possível que tivesse medo dela, julgando-a uma fada. Ficou imaginando se de tempos em tempos aquelas mulheres apareceriam para tentar os padres. Era mais do que razoável que ali, no próprio santuário da deusa, algum padre mais imaginoso do que os outros pudesse sentir o pulsar do lugar, pudesse chegar e saber que seu estilo de vida era uma negação das forças da vida que corriam no próprio ritmo do mundo. Os padres negavam a vida, em lugar de afirmá-la. Negavam a vida do coração e a vida da natureza, a vida que estava na raiz das relações entre homem e mulher. Se eu fosse a senhora de Avalon, nas noites em que a lua fosse nova e crescente, mandaria as donzelas para o claustro dos padres, para mostrar-lhes que não se pode negar nem zombar da deusa, que eles são homens e que as mulheres não são invenções malignas de um diabo por eles imaginado, mas que a deusa pode fazer com que obedeçam às suas leis, em Beltane ou no solstício de verão,
ou os padres mandariam embora as donzelas, considerando-as como demônios surgidos para tentar os fiéis, e por um momento pareceu-lhe ouvir a voz do Merlin, que todos sejam livres para servir ao Deus que quiserem. Até mesmo um Deus que negasse a própria vida da terra, pensou Morgana, mas sabia que Taliesin teria dito mesmo assim. Através da névoa percebeu claramente a forma de uma tocha que subia, amarela e azul, de um longo mastro. Seu brilho cegou-a por um momento, mas em seguida viu o homem que o segurava. Era pequeno e moreno, não era padre nem druida, usava uma tanga de pele de gamo pintada e uma espécie de manto negro sobre os ombros nus. Parecia-se a um dos pequenos homens das tribos, apenas um pouco maior. Tinha cabelos escuros e compridos e usava na cabeça uma grinalda de folhas coloridas, folhas de outono, embora o outono ainda não tivesse chegado, e isso assustou Morgana. Mas a voz do homem era macia e doce e falava num dialeto antigo. Bem-vinda, irmã! Foi colhida de surpresa pela noite? Venha por aqui, deixe-me conduzir seu cavalo, pois conheço os caminhos. Morgana teve a impressão de que era esperada. Como num sonho, deixou-se conduzir. O caminho ia se tornando cada vez mais firme e fácil de seguir, e a luz da tocha afastava a névoa úmida. O homem conduzia o cavalo, e de vez em quando voltava-se para ela e sorria-lhe. Depois estendeu a mão e segurou a sua, como se estivesse guiando uma criança pequena. Tinha os dentes muito brancos e os olhos escuros ao brilho da tocha, e eram alegres. Havia agora mais luzes. A certa altura, sem que se lembrasse quando, o homem entregara o cavalo a outro e a conduzira para dentro de um círculo de luzes. Não se lembrava de ter passado por nenhum muro, mas estava num grande salão, onde homens e mulheres festejavam, usando grinaldas na cabeça. Algumas eram feitas de folhas de outono, mas ao mesmo tempo havia mulheres com coroas de flores do começo da primavera, as que surgem antes mesmo que a neve desapareça totalmente. De algum lugar vinha o som de uma harpa. O guia estava ainda ao lado de Morgana. Conduziu-a para uma mesa alta, e ali, sem que se surpreendesse, reconheceu a mulher que vira antes, usando os cabelos uma grinalda de juncos trançados. Seus olhos cinzentos pareciam não ter idade, e tudo saber, como se ela pudesse ler e ver todas as coisas. O homem fez Morgana sentar-se num banco e colocou em suas mãos um caneco feito de um metal que ela não conhecia. A bebida que continha era doce, suave, com gosto de turfa e urze. Bebeu com sede e percebeu que bebera depressa demais, pois depois de um longo jejum sentiu-se tonta. Lembrou-se então de um velho ditado: se você se perder no país das fadas, não deve jamais beber ou comer ali. Mas isso era apenas um velho ditado. Eles não lhe fariam mal? Perguntou então. Que lugar é esse? É o castelo Chariot. E você é bem-vinda, Morgana, rainha da ilha da Bretanha, respondeu a mulher. Não, não sou rainha, retrucou Morgana sacudindo a cabeça. Minha mãe foi grande rainha, e eu sou duquesa da Cornualha apenas. É a mesma coisa, sorriu a mulher. Você está cansada, viajou muito. Coma e beba, irmãzinha, e amanhã a levaremos para onde quiser ir. Agora é hora de celebrarmos. Havia frutas em seu prato e pão macio e escuro, feito de algum cereal desconhecido, mas pareceu-lhe que já o provara antes. Percebeu então os braceletes de ouro do homem que lhe servira de guia até ali, e que se enroscavam em seus punhos como se fossem serpentes vivas. Esfregou os olhos, imaginando ter caído num sonho, e quando olhou de novo percebeu que eram apenas pulseiras, ou talvez uma tatuagem, como a feita em Arthur quando fora sagrado rei. E por vezes, ao olhar para aquele homem, o jogo de sombras e luzes das tochas dava a impressão de que usava galhos sobre a testa. A mulher estava coroada de ouro, tinha ouro por todo o corpo, mas ao mesmo tempo sua coroa parecia feita apenas de juncos. O colar no pescoço parecia feito de conchas, de pequenas conchas que se abriam como partes íntimas de uma mulher e que eram sagradas para a deusa. Ficou sentada entre eles, enquanto se ouviam os sons de uma harpa, música mais doce que a das harpas de Avalon. Já não estava cansada.
A bebida doce fizera desaparecer o cansaço e o sofrimento. Mais tarde, alguém lhe deu uma harpa, e também ela tocou e cantou. Sua voz nunca soara tão doce, clara e aveludada. Enquanto tocava, sentiu-se como num sonho em que todas as faces que a cercavam tinham a semelhança de alguém que já conhecera em outro lugar. Parecia-lhe caminhar nas praias de uma ilha ensolarada e tocar uma curiosa harpa curva. E houve um momento no qual estava sentada num grande pátio de pedras e um druida, vestindo estranha túnica comprida, ensinava a todos com instrumentos a localizar as estrelas. E havia canções e sons que abriam uma porta fechada ou levantavam um anel de pedras circulares. E ela aprendeu-os todos e foi coroada com uma serpente dourada. A mulher disse que era a hora de descansar. No dia seguinte a levariam ao seu cavalo. Dormiu aquela noite num quarto fresco cheio de folhas, ou eram tapeçarias que pareciam transformar-se, contando histórias de todas as coisas que haviam sido. Viu-se também transformada em tema de tapeçaria, com a harpa na mão, com Gwydion no colo, e viu-se ainda com Lancelot, que brincava com seu cabelo e lhe segurava a mão, e achou que havia algo de que se deveria recordar, alguma razão pela qual deveria estar com raiva dele, mas não se podia lembrar o que. Quando a mulher lhe disse que era uma noite de festa e que deveria ficar com eles mais 1 ou 2 dias para dançar, ela concordou. Havia tanto tempo, pareceu-lhe que não dançava e não se divertia, mas, quando tentou pensar qual seria aquela festa, não conseguia lembrar-se direito. Sem dúvida o equinócio não tinha chegado ainda, nem podia ver a lua ou o sol, para calculá-lo sozinha como aprendera. Colocaram uma grinalda de flores em seus cabelos, belas flores de verão, pois, disse a senhora, ela não era uma donzela inexperiente. Era uma noite sem estrelas e perturbava o fato de não poder ver a lua, tal como não vira o sol durante o dia. Quantos dias se teriam passado? 1 ou 2 ou 3? O tempo parecia não ter mais importância. Comia quando sentia fome, dormia se sentia cansada, sozinha ou quando estava deitada numa cama. Macia como a relva, com uma moça. Certa vez, para sua surpresa, a moça, sim, parecia-se um pouco com Raven. Envolveu-a nos braços e a beijou. E ela correspondeu aos beijos, sem surpresa ou vergonha. Tudo se passava como num sonho, em que coisas estranhas eram perfeitamente possíveis, e Morgana surpreendia-se com tudo isso. Apenas um pouco, mas de alguma forma nada daquilo parecia ter importância, pois ela vivia num sonho encantado. Por vezes perguntava-se o que teria acontecido com seu cavalo, mas quando pensou em viajar, a mulher lhe disse que não devia pensar nisso ainda. Gostariam que ficasse com eles. E anos mais tarde, ao procurar lembrar-se do que lhe acontecera no castelo de Chariot, recordava-se de que deitara-se no colo da mulher, e nela mamara como uma criança, sem que parecesse estranho estar ela, Morgana, uma mulher feita deitada no colo da mãe, sendo acariciada e acalentada como um bebê. Mas, sem dúvida, havia sido apenas um sonho, quando estava tonta com aquele vinho forte e doce. E por vezes tinha a impressão de que a mulher era Viviane e pensava: estarei doente, estarei com febre sonhando todas essas coisas curiosas? Saiu em companhia das damas da mulher, e com elas procurou ervas e raízes, sem importar-se com a estação em que estavam. E na festa, teria sido naquela mesma noite ou em outra? Havia dança ao som de harpas, tocou também para que outros dançassem, e a música que tocou parecia ao mesmo tempo melancólica e alegre. Certo momento, quando procurava bagos e flores para grinaldas, seus pés tropeçaram em alguma coisa, os ossos descarnados de algum animal, e em volta do pescoço estava um pedaço de couro, e sobre ele um resto de pano vermelho. Parecia o saco em que trazia suas coisas quando saíra de Caerleon. Ficou pensando no que teria acontecido com seu cavalo. Estaria ele a salvo nas cocheiras? Não as tinha visto no castelo e cantado, mas supunha que existissem em algum lugar. No momento, bastava dançar, cantar, deixar o tempo passar.
encantado. Num certo momento, o homem que a tinha conduzido até ali retirou-a do círculo onde dançavam. Ela jamais saberia o seu nome, como se não podia ver o sol ou a lua. As ondas, tanto de um como de outro, pulsavam tão violentamente nela. Você usava um punhal, disse ele. É preciso tirá-lo. Não o posso tolerar. Morgana soltou as tiras de couro que prendiam o punhal e lançou-o longe, sem saber onde caiu. O homem aproximou-se então, misturando com os dela os seus cabelos negros. Tinha um gosto doce na boca, de morangos e da estranha bebida de urzes. Desabotoou-lhe a roupa. Morgana se habituara ao frio. Não tinha importância que fizesse frio sobre a relva, ali que estivesse nua debaixo do homem. Tocou o corpo dele. Era quente, seu membro forte era quente e duro. As mãos lhe abriam as coxas com força e pressa. Todo o corpo de Morgana ansiava pelo seu, com a fome de uma virgem. Ela mexeu junto com ele e sentiu o ritmo das pulsações da terra à sua volta. Teve medo, então. Não queria que a engravidasse. Passara tão mal com o nascimento de Gwydion que outro filho sem dúvida a mataria. Mas, quando falou, ele colocou a mão gentilmente sobre os seus lábios, e Morgana compreendeu que lia seus pensamentos. Não tenha medo, disse, minha querida. O momento não é propício. É a época do prazer, e não da gestação. Explicou suavemente, e ela entregou-se. E sim, havia galhos em sua testa. Ela se deitava outra vez com o galhudo, e era como se as estrelas estivessem despencando sobre as flores à volta deles. Ou seriam apenas os pirilampos? Em certa ocasião, em que estava passando com as donzelas pela floresta, aproximou-se de um poço e inclinou-se sobre ele, olhando bem no fundo. Viu então o rosto de Igraine, que a contemplava em meio à água. Tinha os cabelos grisalhos, mechas totalmente brancas, e havia neles marcas que Morgana não conhecia. Seus lábios abertos pareciam chamá-la. Ficou pensando então, há quanto tempo estou aqui? Sem dúvida 4 ou 5 dias, talvez. Mesmo uma semana. Tenho de partir. A mulher disse que me levaria até as praias de Avalon. Dirigiu-se a ela e disse-lhe que precisava partir, mas a noite caía. Sem dúvida haveria tempo bastante amanhã. Em outra ocasião, na água, pareceu-lhe ver Arthur concentrando seus exércitos. Gwenfar estava cansada e mais velha. Segurava Lancelot pela mão, enquanto este se despedia dela e a beijava na boca. Sim, pensou Morgana com amargura, desses jogos é que ele gosta bem. Gwenfar teria desejado que assim fosse, ter todo o seu amor e dedicação sem colocar em risco a sua honra. Mas era também fácil esquecê-los. E então, certa noite, acordou sobressaltada, ouvindo de alguma parte um grande grito, e por um momento pareceu-lhe estar no Thor, no centro das pedras circulares, ouvindo o grito aterrador ecoar pelos mundos, a voz que ouvia apenas uma vez desde que se tornara mulher, aquela voz áspera e enferrujada, que se embotara pela falta de uso, a voz de Raven, que só uma vez rompera o silêncio, quando os deuses tinham uma mensagem que não ousavam deixar a mais ninguém. Ah! O Pendragon traiu Avalon, o dragão caiu, a bandeira do dragão já não flutua mais contra os guerreiros saxões. Chorai, chorai, se a senhora deixar Avalon, de certo não voltará mais, e o som do choro dos soluços na escuridão súbita. E silêncio. Morgana sentou-se ereta, à luz cinzenta, tendo de repente a mente clara pela primeira vez desde que entrara naquele mundo. Estive aqui por tempo demais. O inverno chegou. Devo partir agora, antes que este dia termine. Não posso nem mesmo dizer isso. O sol não se levanta nem se põe aqui. Devo ir agora, imediatamente. Sabia que podia pedir seu cavalo, e depois lembrou-se de que ele há muito tempo estava morto naquelas florestas. Pensou, tomada de súbito medo, quanto tempo estive aqui. Procurou seu punhal curvo e recordou-se de que o jogara fora. Vestiu-se e suas roupas pareciam envelhecidas.
Não se lembrava de ter lavado o vestido nem as peças íntimas, que apesar disso não pareciam muito sujas, e pela mente passou-lhe um súbito uma interrogação. Não estaria louca? Se eu falar com a mulher, ela me pedirá novamente para não ir. Morgana trançou o cabelo, porque o deixara solto, ela, uma mulher adulta, e desceu o caminho que a levaria a Avalon. Morgana fala. Até hoje nunca soube quantas noites e dias passei no país das fadas. Até hoje minha mente se torna confusa quando tento fazer a conta. Por mais que me esforce, não acredito que fossem menos de 5, nem mais de 13. Também não tenho certeza do tempo que transcorreu fora dali, nem em Avalon, enquanto estive ali, mas com a humanidade registra melhor a passagem do tempo do que no país das fadas, sei que cerca de 5 anos se passaram. À medida que envelheço, penso cada vez mais que talvez o que consideramos como passar do tempo só acontece porque adquirimos o hábito terrivelmente arraigado de contar as coisas. Os dedos de um recém-nascido ao aparecer e o retornar do sol, e por isso pensamos com muita frequência no número de dias e de estações que devem transcorrer antes que um grão amadureça ou nosso filho cresça no ventre e seja dado à luz, ou que algum encontro muito desejado se concretize. E os registramos de acordo com o passar do ano e do sol, como o primeiro dos segredos sacerdotais. No país encantado eu nada sabia do tempo e, portanto, para mim ele não passava. Quando dele saí, descobri que já havia mais marcas no rosto de Gwenfar e que a deliciosa juventude de Elaine começava a desaparecer. Minhas mãos, porém, não estavam mais magras. Meu rosto continuava intocado pelas marcas ou rugas, e embora em nossa família os cabelos embranqueçam cedo, aos 19 anos Lancelot já tinha alguns cabelos brancos, e o meu estava tão negro e intocado pelo tempo quanto a asa de um corvo. Cheguei a pensar que quando os druidas retiraram Avalon do mundo da contagem e do registro constantes, isso também começou a acontecer ali. O tempo não flui sem medida em Avalon, como num sonho, ou como no país das fadas. Não obstante, o tempo começou a correr ali mais devagar. Vemos a lua e o sol da deusa, e registramos os ritos nas pedras circulares de modo que o tempo nunca nos abandona, totalmente. Mas não corre paralelo ao tempo de outros lugares, embora se possa pensar que se os movimentos do sol e da lua fossem conhecidos de todos, o tempo em Avalon teria de passar do mesmo modo que no mundo lá fora. Mas assim não é. Nestes últimos anos, eu podia passar um mês em Avalon e descobrir, quando de lá saía, que toda uma estação transcorrera lá fora. E ao final daqueles anos, isso sucedeu mais a miúde, pois eu não tinha paciência para ver o que acontecia no mundo exterior. E quando as pessoas viam que eu continuava sempre jovem, então me consideravam mais do que nunca uma fada ou uma feiticeira. Mas isso foi muito, muito depois, pois quando ouvi Raven dar aquele grito aterrorizador, que varou os espaços entre 2 mundos e chegou até mim, onde eu estava no sono intemporal do mundo encantado, eu parti, mas não para Avalon.